Você já parou para pensar por que o livro de Romanos é chamado de a carta que mudou o mundo? Escrito por Paulo, o apóstolo, ele não é apenas um conjunto de palavras, mas uma mensagem poderosa que atravessou séculos, transformando vidas e moldando a fé cristã. Romanos vai além de doutrinas teológicas. É uma carta pessoal, que fala diretamente ao coração, desafiando crenças, quebrando barreiras culturais e apresentando uma nova forma de viver. Este é o convite: mergulhar em um dos textos mais impactantes do Novo Testamento, compreender a visão de Paulo e descobrir como suas palavras podem trazer luz para sua caminhada espiritual. A cada capítulo, Romanos revela um aspecto único do plano divino para a humanidade. A graça, a fé, a redenção e o chamado para uma vida transformada são apenas algumas das joias escondidas nessa carta. Mas a riqueza de Romanos não está apenas em seus temas centrais, está na forma como eles se conectam à realidade de quem lê. Não importa sua história ou suas crenças atuais, há algo em Romanos que pode falar diretamente ao seu coração e abrir seus olhos para uma nova perspectiva. Prepare-se, porque hoje você vai entender Romanos como nunca te contaram. Vamos desvendar junto a mensagem oculta, aquela camada profunda que transforma não apenas nossa visão da fé, mas também a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra o poder dessa carta que atravessa os séculos e ainda tem tanto a dizer. Imagine Paulo, o apóstolo, em Corinto, uma cidade vibrante, repleta de debates filosóficos e idolatria. Ele está cercado por uma diversidade cultural impressionante. Mesmo assim, sua mente está voltada para Roma, o coração do império. Por volta de 57 d.C., Paulo escreve essa carta com uma missão clara: apresentar o evangelho de maneira abrangente a uma igreja composta por judeus e gentios, que enfrentavam desafios para encontrar unidade em meio às diferenças culturais e espirituais. A carta aos Romanos não foi apenas uma correspondência, foi um marco para o cristianismo. Enquanto o Império Romano vivia seu apogeu, Paulo sabia que o poder humano não era capaz de resolver as questões mais profundas da alma. Ele plantou uma semente que germinaria por gerações, estabelecendo os fundamentos da fé cristã e mostrando que o Evangelho era para todos, independentemente de sua origem ou contexto. Essa mensagem, escrita em um período de tanta tensão, ainda ressoa em nosso mundo atual. Assim como na época de Paulo, vivemos em uma sociedade marcada por divisões e conflitos. A carta aos Romanos nos convida a enxergar além das diferenças, oferecendo um caminho de reconciliação e unidade que só pode ser encontrado em Cristo. Que impacto essas palavras podem ter em sua vida hoje? Graça, fé e redenção. 3 palavras simples que se tornam colunas de um ensinamento revolucionário em Romanos. Paulo apresenta a graça divina como um presente gratuito e imerecido. Em um mundo onde tudo parece depender de mérito, a graça de Deus é um lembrete de que Ele nos aceita como somos, não pelo que fazemos. Essa verdade desafia as normas humanas e redefine o relacionamento entre o Criador e a criação. A fé, por sua vez, é descrita como a chave que abre as portas para essa graça. Paulo ensina que a salvação não vem através de rituais ou obras, mas pela confiança absoluta em Cristo. Essa perspectiva era desconcertante para os judeus, que seguiam rigorosamente a lei, e para os gentios, que buscavam sentido em filosofias. Para nós, ainda é um convite desafiador: confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Por fim, a redenção é o clímax dessa mensagem. Paulo compara a humanidade a escravos presos pelo pecado, incapazes de se libertar. Mas Cristo, através de sua morte e ressurreição, pagou o preço por nossa liberdade. Essa é uma verdade que não apenas transforma o espírito, mas também renova o coração e a mente. Como essa redenção pode impactar sua vida? No coração de Romanos está o Evangelho, uma boa nova que traz libertação e esperança. Paulo declara que a salvação não é algo que podemos conquistar por obras ou merecimentos, mas um dom gratuito oferecido por Deus. Imagine um juiz que, em vez de condená-lo, o declara inocente por amor. É exatamente isso que Deus faz conosco através de Jesus. Essa justificação pela fé é universal e rompe todas as barreiras. Paulo deixa claro que tanto judeus quanto gentios têm acesso a essa graça, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Em um mundo marcado por divisões, essa mensagem de inclusão é revolucionária, lembrando-nos de que todos somos igualmente bem-vindos na família de Deus. O Evangelho, no entanto, não é apenas uma promessa de salvação futura, mas um chamado para uma transformação presente. Ele nos desafia a abandonar velhos hábitos e a viver uma nova vida, guiada pelo Espírito Santo. Quais áreas da sua vida precisam dessa mudança? Paulo não suaviza a realidade. Sem Deus, estamos perdidos. Ele pinta um quadro sombrio da humanidade nos primeiros capítulos de Romanos, descrevendo um mundo onde o pecado contamina cada aspecto da existência.
É como carregar uma carga pesada que nunca conseguimos largar. Esse diagnóstico é desconfortável, mas essencial para entendermos nossa necessidade de Deus. Ele também enfatiza que essa condição é universal. Não importa a origem ou as obras, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa verdade nos iguala, mostrando que ninguém é capaz de alcançar a justiça divina por conta própria. Ela nos desafia a abandonar qualquer senso de autossuficiência e reconhecer nossa dependência da graça. Mas Paulo não nos deixa nesse estado de desespero. Ele aponta para a solução, a graça de Deus. Em meio à escuridão, há uma luz que nos chama para fora das trevas. Essa graça é o que transforma a história da humanidade e a nossa história individual. Você está disposto a permitir que essa luz entre em sua vida? A carta aos Romanos nos apresenta o equilíbrio perfeito entre a justiça e a graça de Deus. Paulo descreve um Deus que não pode ignorar o pecado, mas que também é infinitamente misericordioso. A justiça exige que o pecado seja punido, mas a graça nos oferece perdão através de Cristo. Imagine uma balança perfeitamente equilibrada. De um lado, a santidade divina, de outro, seu amor incondicional. É nesse equilíbrio que encontramos a essência do plano de salvação. Paulo explica que a justiça de Deus não é apenas punitiva, mas redentora. Em outras palavras, Deus não apenas condena o pecado, ele nos oferece um caminho de reconciliação. Pense em um pai que, ao corrigir seu filho, também faz tudo para restaurar o relacionamento. Essa justiça perfeita é um convite para confiarmos em Deus, sabendo que sua graça é suficiente para nos redimir e transformar. Essa combinação de justiça e graça nos liberta do medo e nos chama à responsabilidade. Não somos salvos por obras, mas nossa salvação deve nos levar a viver de forma que reflita o amor e a misericórdia de Deus. Você já parou para pensar em como essa justiça divina impacta sua vida? Como você pode responder a esse amor em suas atitudes diárias? Em Romanos 6, Paulo faz uma declaração poderosa: o pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo. Ele descreve o pecado como um senhor cruel que nos mantinha em escravidão, mas, através de Jesus, essas correntes foram quebradas. Agora, somos chamados a viver em liberdade, não mais dominados pelo que nos prendia, mas guiados pela justiça e pela graça. Paulo usa a analogia do batismo para ilustrar essa transformação. Ao sermos batizados, simbolizamos a morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida. É como um recomeço espiritual, onde deixamos para trás a culpa, o medo e os erros do passado. Essa libertação é um presente, mas também um chamado à ação, viver de maneira que honre o sacrifício de Cristo. Essa liberdade, no entanto, não é uma licença para viver de qualquer forma. Pelo contrário, ela nos chama a sermos servos da justiça, alinhando nossas escolhas aos valores do Evangelho. Isso não significa perfeição, mas um compromisso diário de seguir a direção de Deus. O que significa para você viver como alguém livre do poder do pecado? Romanos 8 é um dos capítulos mais encorajadores da Bíblia, revelando o papel do Espírito Santo em nossa vida. Paulo nos lembra que, em Cristo, não há mais condenação. Isso significa que o pecado não define mais quem somos. O Espírito Santo não apenas nos liberta do pecado, mas também nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. É como ter um guia constante que ilumina nosso caminho. Essa vida no Espírito não é uma teoria abstrata, mas uma realidade prática. O Espírito Santo intercede por nós em oração, nos dá forças em momentos de fraqueza e nos transforma de dentro para fora. Mesmo nas situações mais difíceis, Ele está presente, trazendo paz e esperança. Já sentiu aquela paz inexplicável em meio ao caos? Essa é a obra do Espírito em ação. Viver pelo Espírito significa abandonar os padrões do mundo e permitir que Deus molde nossas atitudes e pensamentos. É um chamado à transformação contínua, um processo que nos aproxima cada vez mais do caráter de Cristo. Quais áreas da sua vida precisam ser entregues ao Espírito Santo? Paulo nos desafia, em Romanos capítulo 12, versículo 2, a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Essa transformação começa quando mudamos a forma como pensamos e enxergamos o mundo. É como trocar lentes antigas e embaçadas por novas, que revelam tudo com clareza. Essa renovação não é apenas mental, é espiritual e afeta todo o nosso ser. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela requer disciplina, tempo e dedicação. Um dos primeiros passos é a exposição constante à Palavra de Deus. Quanto mais nos conectamos com a Bíblia, mais nossos pensamentos começam a se alinhar com os de Deus. Pense nisso como um processo de reeducação espiritual, onde aprendemos a pensar como Cristo. Quando renovamos nossa mente,
isso reflete em nossas atitudes e decisões. Passamos a enxergar os desafios com esperança e as pessoas ao nosso redor com mais amor e empatia. Essa transformação tem o poder de impactar não apenas nossa vida, mas também a de todos ao nosso redor. Que passos você pode dar hoje para começar essa renovação? A visão de Paulo em Romanos é ousada e transformadora. Judeus e gentios, povos com histórias, crenças e tradições tão diferentes, unidos em Cristo. Para a época, essa ideia era revolucionária. Imagine dois grupos que há séculos se viam como rivais agora sendo chamados a formar um só corpo, uma só família em Deus. Essa unidade não era apenas desejável, mas essencial para o plano divino. Paulo deixa claro que essa unidade não é baseada em uniformidade, mas em amor e aceitação. Cada pessoa, independentemente de sua origem, é igualmente valiosa no reino de Deus. Essa mensagem nos desafia a superar preconceitos e divisões, aprendendo a acolher o próximo com o mesmo amor com que fomos acolhidos por Cristo. Essa união entre judeus e gentios aponta para algo maior, o propósito de Deus de reconciliar toda a humanidade consigo mesmo. Quando vivemos em unidade, refletimos o plano de Deus para o mundo. O que você pode fazer para promover essa unidade em sua comunidade e em seus relacionamentos? Romanos 11 nos convida a contemplar o mistério do plano de Deus para a humanidade. Paulo explica que a rejeição temporária de Israel abriu caminho para que os gentios fossem incluídos na promessa divina. Mas ele também revela que, no final, todo Israel será salvo, cumprindo as promessas feitas por Deus. Imagine isso como uma tapeçaria intricada, onde cada fio tem seu lugar no quadro final. Paulo usa a analogia de uma oliveira para descrever como os gentios foram enxertados na promessa. Mas ele também nos adverte contra o orgulho espiritual. Nossa inclusão não é baseada em mérito, mas na graça de Deus. Essa mensagem nos lembra de sermos humildes e gratos pelo privilégio de fazermos parte do plano de redenção. Essa visão do futuro não é apenas uma profecia distante, é um chamado à esperança e à confiança. Deus é fiel para cumprir suas promessas, e isso nos dá segurança mesmo em tempos de incerteza. Como essa esperança pode renovar sua fé e sua perspectiva? Nos capítulos finais de Romanos, Paulo se volta para a aplicação prática da fé. Ele nos dá instruções claras sobre como viver de maneira que glorifique a Deus e promova a harmonia na comunidade. Isso inclui amar o próximo, servir com humildade e honrar as autoridades. Pense nisso como um manual de ética cristã que continua relevante até hoje. O amor é colocado como o princípio central. Paulo afirma que o amor é o cumprimento da lei, destacando que nossas ações devem ser guiadas por um desejo genuíno de fazer o bem ao outro. Essa abordagem não apenas transforma nossas relações pessoais, mas também reflete o caráter de Cristo em nós. Por fim, Paulo nos lembra da importância de viver com propósito. Cada decisão que tomamos é uma oportunidade de glorificar a Deus e testemunhar seu amor. Como suas escolhas diárias refletem a fé que você professa? O que você pode fazer para alinhar ainda mais sua vida aos ensinamentos de Romanos? Romanos não é apenas um texto para ser estudado, é um convite para ser vivido. A cada capítulo, somos desafiados a mergulhar mais fundo na graça, na fé e na redenção. A mensagem de Paulo continua tão relevante hoje quanto era há 2000 anos, nos chamando a uma transformação completa. A verdadeira questão é: o que você fará com isso? Que tal começar agora? Reserve um momento para refletir sobre como a graça de Deus já impactou sua vida. Pense em áreas onde você ainda pode se render mais à transformação que Ele oferece. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo está ao seu lado, guiando cada passo. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando temas que transformam e edificam. Mais um vídeo está na tela, para você assistir. Que Deus abençoe sua caminhada, e até o próximo estudo.